Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. E sobre o medo nós vamos falar, aceita que dói menos, né? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, ajudo homens, mulheres e casais para poder desbloquear de todos os medos e as dificuldades que vivemos, certo? Vamos então nós para o nosso tema de hoje, né? Tenho medo, né? E aceitar essa emoção é uma das principais ações que nós podemos tomar, né? Primeiramente dizer, olha, eu tenho medo, né? Então eu assumo que eu tenho aquele medo, eu assumo que eu tenho aquela dificuldade para poder vivenciar algo novo, né? Então aceitar essa emoção, ela é um primeiro passo, e o segundo passo é a gente tomar atitudes, ações que vão modificar completamente os nossos comportamentos. A primeira das ações que nós precisamos tomar diante disso é, primeiramente, você sentiu medo, tá ali diante daquela situação, respira fundo, olha para aquela situação e percebe, ela é real, ela é verdadeira, esse medo é verdadeiro. Aí você vai dizer para mim, sim, eu tenho medo de algum tipo de bicho, eu tenho medo de alguma situação que vai criar conflitos, assim. E aí eu digo para você, respira fundo, né? E enfrente aquele medo, né? Porque quando nós respiramos fundo, a nossa mente, ela oxigena. E naquele momento que ela faz isso, ela dá ação para nós refletirmos como atuar naquele medo. O que eu posso fazer? Por exemplo, se é um bicho, então e se eu pegar um papel, ou se eu pegar uma vassoura, né? Então, respirando fundo, eu vou conseguir tomar uma ação, né? O meu cérebro vai sair daquela situação de medo, né? A qual eu não consigo tomar nenhuma atitude, para uma ação a qual eu posso tomar uma atitude, né? Diante de uma situação de conflito, né? Eu vou respirar fundo e vou também ali pensar como eu posso tomar uma atitude para enfrentar este medo, né? Quando nós olhamos então dessa maneira, de uma maneira mais direta, mais objetiva, né, para aquela situação que nos traz medo, a gente, respirando fundo, começa a encontrar uma ação para que ele possa ser diferente, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, entender, né, aquele medo. Por que eu tenho medo? Esse medo, ele vem da onde? Ele é real, ele é imaginário, né? Ele é algo que aconteceu lá na minha infância, ou ele é um trauma que eu passei, uma situação que eu vivenciei e nisso me bloqueou esse medo. Então, quando eu começo a questionar, a perguntar, esse medo é real, esse medo é imaginário, esse medo é um trauma de infância, esse medo é um bloqueio, então eu começo então a buscar ali uma ação para sair daquele medo que está constrangendo a minha vida ali, paralisando eu diante de uma situação, né? Entender também qual é o gatilho que me leva para aquele medo. Por exemplo, eu vou observar todas as situações que estão ao meu redor e perceber o que aconteceu para aquele sentimento, aquela emoção do medo viesse bater dentro de mim, né? O que levou, né? Qual o gatilho que levou eu a sentir aquele medo? Por exemplo, o gatilho que me levou a sentir medo é um bicho. Aí eu percebo que esse gatilho é algo que acontecia lá na minha infância, né? Uma situação, uma ação que ocorreu lá na minha infância e que eu passei, a partir desse momento, a ter medo. Então toda vez que eu vejo um bicho, toda vez que eu vejo algum inseto, eu saio de pavor, né? Ou então, eu tenho medo de dirigir. Por que eu tenho medo de dirigir, né? Encontrar qual é o gatilho. O gatilho foi porque eu sofri um acidente, eu bati, ou eu estava dentro do carro que bateu, ou então eu vi o acidente e ali então eu criei aquele bloqueio, então eu não consigo dirigir, eu tenho medo de dirigir.
né? Então, quando a gente começa a entender qual é o gatilho, o que me levou a ter aquele medo, qual é o trauma da minha infância que levou ali, então eu posso buscar ajuda de terapia para poder conseguir resolver esse problema de maneira inconsciente que atua na minha vida, ou eu posso enfrentá-lo com pequenas ações, pequenas atitudes, para mudar completamente esse contexto, né? Também eu posso entender o quê? Que aquele medo pode ser para a minha vida um aprendizado. Por exemplo, o medo natural. Nós recebemos de herança, né? Como nós aprendemos lá na catequese, na igreja, que o medo, nós herdamos os frutos do pecado. E o medo, ele é um desses frutos, né? O medo, ele nos leva a ter medo de Deus, medo do algo novo, medo das consequências, medo de qualquer tipo de ação que nos causou trauma, né? E ao mesmo tempo, o medo, ele serve como uma ação de defesa para o nosso corpo. Então, quando nós temos aquele impacto diante da situação, eu tô com medo, o que eu vou fazer agora? E aí, diante desse medo, né, nessa situação de impacto, então eu começo a tomar atitude, né? Então eu tomo atitude de ficar paralisado, não tomar nenhuma ação, ou eu tomo uma atitude de agir, de lutar, de combater aquele medo, né? E aí, então é importante eu entender que diante das minhas situações de medo, eu estou também ali aprendendo algo, né? Se eu enfrento, eu aprendo. E se eu não enfrento, eu também aprendo, porque tanto de um lado quando eu enfrento, como quando eu paraliso, tem uma consequência. O medo, então, ele traz para nós uma consequência e que vai causar em nós também um aprendizado, né? A gente às vezes fala assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei por isso, de às vezes não tomar uma atitude diante do medo e depois eu me arrepender. Eu falar, nossa, eu devia ter feito, eu devia ter tomado essa atitude, eu devia ter feito isso, né? Como também já teve momentos em que eu combati, né? Enfrentei tudo e aí depois eu também me arrependi, né? O que pode em nossa vida diminuir essa situação de arrependimento? Você, diante do problema, né, que está lhe causando medo, antes de você tomar uma ação ou não tomar uma ação, você respirar fundo, analisar tudo aquilo que está ao seu redor, pensar também nas consequências e poder tomar uma ação, né? Às vezes pode ser assertiva, pode, e às vezes pode não ser assertiva, também pode, mas você tomou a decisão consciente do passo que seria dado, né? Então é importante entender que a gente aprende também com o medo, a gente não fica sem nenhum aprendizado, né? Entender que o medo, ele também pode se transformar em uma ação de agir, né? Então você primeiramente que nem eu disse, analisa, para depois você tomar uma ação. A respiração, nesse caso, ela é importantíssima, né? Se você tem tempo, dias, para poder analisar, avaliar aquela situação, ótimo. Mas se você não tiver esse tempo para analisar, você às vezes precisa de tomar decisões rápidas, então respira fundo, né? Para que a gente possa então tomar a melhor decisão na nossa vida e aprender, né, com tudo aquilo que nós vamos vivendo em nossa vida. Segundo passo, o medo, ele também é uma energia, né? Então, o que acontece? O medo, ele gera dentro de nós uma ação para solucionar aquele problema. Então, ele gera dentro de nós uma energia para que a gente possa, então, tomar uma decisão. Quando o nosso cérebro está naquele momento de refletir todas as situações, lembra que aquela ação, ela não surgiu ali de repente, mas existe dentro de nós todo um histórico de vida, existe no nosso inconsciente todos os momentos da nossa vida que precisamos tomar ações, decisões, né? E quando nós estamos ali diante daquele momento, o nosso cérebro, ele vai buscar todas essas informações que estão no nosso inconsciente.
Então, se você já buscou ler um livro sobre vencer no medo, se você buscou livros aprendendo, superando as dificuldades, ou então você ali fortaleceu a sua habilidade para aquela situação, para que você pudesse superar. Que nem exemplo, eu aqui na internet, né? Hoje em dia eu tive que superar muitos medos. Medo de falar de frente à câmera, medo de preparar um conteúdo, de ser importante ou valioso para quem está me ouvindo, o medo de empreender, né? O medo de ajudar outras pessoas. Então tudo isso foi constando, olhando no meu inconsciente, né? O medo, quando bateu ali, o meu inconsciente foi buscar lá atrás nas informações que eu já tinha abastecida dentro do meu consciente, dentro das minhas habilidades, da minha aprendizagem. Então, quando o meu cérebro confrontou o medo, ele foi justamente buscar essa energia interior que já tinha colocado dentro de mim. Então, o que eu tive que fazer? Enfrentar com pequenas ações, pequenas atitudes, acreditando na minha habilidade, né, para poder superar aquele momento, para superar aquelas dificuldades, né? E cada passo que eu fui dando, eu fui vendo que eu conseguia, que eu podia realizar, que eu conseguia fazer, que eu conseguia superar, né? E com isso, a minha mente foi desbloqueando o medo. Por quê? Porque as ações que eu tomava levou a ter a certeza que eu era capaz, ou que eu sou capaz, né? Então isso, quando nós travamos essa batalha interior de enfrentar o medo e de buscar lá no nosso inconsciente tudo aquilo que nós já recebemos de conhecimento, habilidade, talentos que nós carregamos, então nós começamos a superar esses obstáculos do medo, né? Então, quanto mais eu me conheço, né, mais eu consigo vencer os obstáculos, né? Vai dar aquele frio na barriga, vai dar aquele pavor, vai dar aquele... Vai, claro, a vida faz isso, e isso é bom, né? Ter esses momentos de medo, de respirar, de analisar, de ver como é que está aquela situação, faz com que nós tomemos a melhor decisão, né? Faz com que a gente respire, que a gente pense, que a gente analise realmente cada passo que vai ser dado para dar com consciência. Não dá pelo impulso, pelo nervosismo, pela irritação, não dá pela coisa assim, pá, vou fazer e pronto, acabou. Não, o medo, ele ajuda a gente a parar, analisar, avaliar todo e qualquer um dos passos que serão dados para que a gente tome a melhor decisão. E o medo, ele também nos faz algo muito importante. Ele nos faz, como eu disse, resolver problemas, ter coragem e se defender, né? Essas três coisas: resolver problema, ter coragem e se defender, né? O medo, ele é muito bom. Ele é algo que às vezes a gente olha que o medo como um obstáculo, como uma barreira, como uma dificuldade para a gente dizer assim, não, eu vou paralisar. Esse medo é ruim, eu vou paralisar. Mas o medo que nos faz ter coragem, né? Ter condições de resolver o problema. O medo, quando ele faz a gente se defender, lutar contra aquilo, esse medo é bom, porque ele vai nos fazer tomar, mesmo que seja passos largos ou passos pequenos, o medo vai ajudar a gente a caminhar, a não paralisar. Agora, o medo, quando ele paralisa, aí então ele vai criando em nós frustrações, barreiras, obstáculos, a gente vai se sentindo incapaz, improdutivo, e o medo, ele também é fruto de uma raiz chamada pobreza, né? O medo cria em nós a resistência para viver numa pobreza, e não pobreza financeira, mas pobreza emocional, pobreza em nossas ações, em nossos amigos que nos relacionamos, né? A gente chama uma palavra um pouquinho que as pessoas não gostam, de medíocre. Então eu vivo aquela condição achando que eu não posso mudar, que eu não posso ser melhor, que eu não posso ter uma condição melhor, ter amigos melhores, né? Então o medo, ele cria em nós, quando paralisa, essa resistência, e essa resistência nos leva à pobreza em todas as áreas da nossa vida, não somente financeira. Bom, o medo também, quando nós começamos a enfrentá-lo, a gente vai criando mais
confiança. Então a gente olha para nós e fala, não, eu posso fazer, eu confio no meu taco, eu confio nos meus talentos, eu confio nas minhas aprendizagens e eu posso colocar em prática. Então o medo, ele traz isso para nós. Quando a gente vai enfrentando, superando cada obstáculo, a gente então vai nos dando recompensa de dizer, eu posso, eu consigo, eu vou superar esse obstáculo, né? Porque ele nos dá essa oportunidade de a gente aprender com os problemas, ter a coragem e ainda mais, criar confiança para a gente poder agir, né? No começo, às vezes, os resultados não vão ser como a gente quer, mas eles serão resultados que farão a história mudar na nossa vida, né? Vai ser tudo diferente, não vai ser mais nada como era antes, né? Então, o que é bom como ação terapêutica nós fazermos para poder vencer esse medo? Primeiro, escreva lá no caderno, anote quais são os seus medos, né? Depois, de frente com esse medo, você vai anotar, por que eu estou sentindo esse medo? Você consegue lembrar qual foi o que causou em você esse medo? Né? Eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sair, Então, descobrir qual é a raiz desse medo, né? Escreve lá, se você consegue lembrar, escreva qual o seu medo, né? Depois que você escrever esse medo, você vai escrever o quê? Uma ação para esse medo, né? O que eu vou tomar como ação para eu vencer esse medo? Quando nós fazemos isso, nós começamos então mapeando primeiro o medo e depois nós começamos a dizer, eu posso te enfrentar, eu tenho habilidade, eu tenho talento, eu tenho capacidade para enfrentar esse medo e superar todos os obstáculos. Quando nós não tomamos nenhuma atitude, Agostinha, eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer o que eu quero, né? Não faça isso, né? Realmente toma a sua ação para vencer o medo, né? Quando a gente diz assim, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer da minha forma, do meu jeito, da minha maneira e pronto, acabou, causa em nós o quê? Bloqueios. Bloqueios como? A fobia, a paralisia, que não nos deixa avançar, né? Bloqueios a ponto de nós perdermos oportunidades. Então, quando nós não enfrentamos o medo, ele pode causar toda essa situação desgastante em nossa vida, né? Que depois nós olhamos, depois de alguns anos, quando a gente olha para trás, a gente percebe, falhei, poderia fazer de novo. Mas a vida, eu digo para você uma coisa, ela não dá ré, ela só vai para frente, né? Então assim, a vida ela vai continuar com seus medos, com suas paralisias, com as suas fobias, com suas não ações tomadas. O medo ele vai ali, vai paralisar a sua vida, a sua história. Mas a vida vai continuar e você vai falar assim, mas como eu queria estar parado lá? Não tem como ficar parado, porque o dia gira para frente, as 24 horas vão continuando, o dia continua em movimento, os dias continuam em movimento, ele não paralisa, né? Então, o que hoje eu quero trazer aqui para você? Que enfrentar o medo, né, enfrentar essas dificuldades, vai mudar completamente a nossa história. E o meu trabalho aqui hoje é ajudar você, através da terapia emocional, desbloquear esses medos, né? Esse aqui foi pequenas sugestões que eu trouxe hoje, compartilhei com você, momentos de superação. Mas se você quer aprofundar mais, poder conhecer-se, né? Aquela frase, se conheça, né? Faça esse autoconhecimento. Se você não consegue aprofundar naquilo que é os seus medos e precisa de ajuda para vencer esse obstáculo, então eu te convido, né? Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp para que você possa dizer assim, Agostinha, eu preciso de terapia para poder desbloquear esse medo na minha vida, né? Porque aqui eu estou o quê? Para ajudar você, que às vezes está se sentindo perdida, despreparada, né? Que você às vezes possa estar paralisada, não saindo do lugar, não resolvendo nenhum problema, né? A minha função aqui hoje é poder te ajudar, estender a minha mão para que você possa vir comigo através da terapia emocional vencer esse obstáculo do medo, né? Então, que você possa se posicionar na vida, encontrar realmente essa melhor decisão. Como eu digo, respira fundo,
e tome a melhor decisão. Então até o nosso próximo encontro, um super beijo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tchau, tchau, até mais.